de coração. E lá deixamos de quem lembramos ao cantar esta canção. Uma vez eu entrei de cueca em cena e achei que não estava aparecendo, porque isso acontecia, porque os cenáriozinhos, não tinha esse negócio de fazer cenários grandes, tal, depois editar, os cenários eram muito construidinhos, um ao ladinho do outro. Então, de vez em quando, tinha uma tapadeirinha aqui assim, que dizia, isto aqui é uma colina, porque era pintado uma colina. E eu me lembro que, então, como você tinha, às vezes, capítulo que você saía de uma cena e entrava com um outro paletó, você ficava pendurando as suas roupas em torno de todo o estúdio. E eu me lembro que eu deixei uma vez uma calça, porque eu trocava a calça enquanto tinha uma cena nesta chamada Colina. Era a Tereza Raquel pintando o Roberto Duval. E eu, então, aqui na Colina, estava mudando de roupa. Mudando a calça enquanto eles faziam a cena aqui, porque logo depois daquela cena eu entrava em outro lugar, já com outra calça. Quando estou naquela situação da calça no meio do joelho, eu era o galã daquela história. Eu era o galã. No meio do joelho, eu perdi o equilíbrio. E aquele equilíbrio estranho, que é a calça no meio do joelho, uma perna só. E aí eu fui andando assim e cruzei a colina de cueca, atrás do Roberto Duval. Mas, às vezes, acho que existia naquela época uma certa bonança, uma certa tranquilidade que as pessoas chegavam a dizer, ninguém notou. Que era a frase que se dizia mais, né? Tanto é que, pelo costume do rádio, às vezes uma pessoa passava atrás do cenário, quando ele notava que ele estava na câmera, ele andava assim, com a impressão que talvez não fazendo barulho, a câmera não registrasse. Me lembro até uma ocasião que tinha uma peça e precisava de uma cama de casal, e naquele não tinha ainda uma contra-regra formada. Então, nós trouxemos a cama de lá de casa, sabe? Foi lá o caminhão e pegou. Mas eles juraram de pé junto que quando terminasse a peça, que terminava geralmente 11h30, meia-noite, que o caminhão estaria na porta. E o caminhão realmente não estava na porta e nós só tínhamos aquela cama e dormíamos no chão. O Lima Duarte, por exemplo, além de tudo era assim, meu amigo, até contraparente, ficamos. Ele disse, eu me lembro que chegou a ocasião dele fazer o Hamlet assim, ele falou assim, e agora, o que eu faço? Não sei nada disso, eu não sei lá por que o Hamlet diz isso ou aquilo. Não tinha gente, sabe o que ele fez? Foi no bar da esquina, que era um departamento muito importante da nossa televisão naquele tempo, encheu a cara, fez o Hamlet brilhantemente, tal assim, sem entender nada. Puxa vida, o Hamlet foi em 1950, eu tinha 20 anos. Foi o primeiro teatro da televisão, né? E logo o Hamlet. E eu, puxa, chegaram, me deram o Hamlet, eu não sabia nada, ninguém sabia também, vai. Aí, e eu tô aqui, né? Comecei a peça, eu tô aqui. 20 anos. Que quantos sonhos. E eu tava, poxa, mas quem que era o João Gilguri? Era eu. Sei certo aqui. Aí atrás, eu ouvi os passos. Top, top. Eu falei, como tá bonito isso, Rama. Aqui um primeiro plano, aí lá vem o rei. Essas coisas passam pela cabeça do ator, né? Claro, você começa a imaginar coisas mesmo, né? Que por osmose, será porque passa pro espectador. Chegou atrás de mim, Hamlet. O ensaio tinha se dito exaustivo. Hamlet, aspirado, só Hamlet. Hamlet. A gente ensaiou também, acho que uns 15 ou 20 dias para fazer o Hamlet. E havia uma roupa toda especial, toda de época. Não me lembro mais quem desenhou os figurinos. Não lembro também, né? Nesse videotape, o Contra-Regra não conseguiu uma caveira para a cena da caveira. Eu lembro. E o Lima Duarte uma hora falou assim, descasca um extra aí. Não ficou ninguém no estúdio. Saíram todos com medo, viu? O ambiente estava muito pesado. Fiz uma peça, uma ocasião chamada Caput.
Era de um jovem que ia para a guerra, um jovem de 18, 19, 20 anos ia para a guerra e ele tinha problemas psíquicos, psicológicos e todos os seus colegas o gozavam porque ele não era muito chegado ao sexo feminino. E ele, então, era complexado por esse fator. Tanto que ele se torna um herói nessa guerra, porque ele quis suplantar isso que ele achava que era uma falta nele. E ele suplanta isso, ele se torna um herói. Eu fui convidado pelo Clube dos Sargentos para ir numa festa depois dessa peça. Eles iam assistir a peça e depois eu iria para lá tomar um champanhe, comer um bolo. Era uma homenagem que eles queriam prestar ao ator Luiz Pini na ocasião. E como demorou a peça, ela se estendeu um pouco mais, eles mandaram 2 praças me buscar na porta da televisão. E eu fui com aquela farda toda. Eu saí do teatro, não tirei maquiagem, não tirei nada, e fui lá para a festa. Chegando lá na porta da festa, os 2 praças disseram: ai, que gracinha que ele fica de farda. Ai, que cinturão que ele usa pesado. Que eram falas do teatro. Mas eu estava tão imbuído ainda da peça, eu estava me sentindo assim, ainda o próprio personagem, que eu não tive dúvida. Tirei o cinturão e acabei com a festa. Dei cinturão para lá, cinturão para cá. Olha, foi uma catástrofe geral. Muito comum você entrar no estúdio e você encontrar companheiros se arrastando pelo chão com o texto na mão para que o ator não se esquecesse exatamente da cena que deveria fazer. Aliás, uma ocasião até eu estava fazendo Ingenuidade e um espetáculo que nós montamos no Timbe também. E havia um trecho da peça em que eu tinha que fazer toda uma encenação falando, representando e comendo bombons. E nós fizemos o pedido normal para o contra-regra. Acontece que na televisão eles estavam acostumados a colocar todas as coisas falsas para serem fingidas, né? E eu tão acostumada no palco durante algum tempo fazer a cena mastigando bombom que eu fui fazer no espetáculo de televisão, só que quando eu fui desembrulhar o bombom e mastigar, quase quebrou meus dentes, porque era um pedaço de madeira que estava embrulhado com um papel de bombom. Então aquilo evidentemente me perturbou um pouco, mas aí na mesma cena o Paulo teria que estourar uma champanhe, então foi pedida também a contra-regra essa champanhe. E a garrafa de champanhe estava lá. E ele, quando viu a história do pedaço de madeira lá, ele tentou consertar a cena estourando a champanhe. E acontece que a rolha já estava quebrada. Então foi um desastre total. Outra vez eu estava num programa do Ribeiro Filho, cantando também programa ao vivo. Eu caí do balanço, continuei a cantar, porque o espetáculo continua. Na época eu era ator, então eu tinha que abrir uma porta. Evidente, era a porta meio falsa, meio pendurada pelo mandoré. E deve ter esquecido de destravar a porta, porque eles colocavam uma ripa, para que a porta não abrisse. Mas eu tinha que abrir aquela porta. Tinha necessidade de passar por aquela porta. Então, quando colocamos a mão na porta, a porta não abria. E eu estava com companheiros e, bom, nós temos que entrar aqui. Eu vou meter o ombro nessa porta, porque nós temos que entrar. E na hora que vamos meter o ombro na porta, obviamente a porta se abriu, mas o cenário também foi junto. Aí foi um tal, sobe, slide, fecha, para tudo, começa tudo de novo. Eu me lembro que uma vez o Gervásio fazia um pianista, desses pianistas metidos a besta, sabe esses caras assim, vedetes? Então ele vinha numa casa de família, um pessoal granfino, chique, ele ia tocar lá e tal. Mas ele, na hora que ele entrou e sentou, que ele foi sentar no piano, ele sentou no ar. E realmente ele caiu. Ele caiu, mas ele não se deu por achado, entende? Ele começou a tocar deitado no chão, ele botou as mãos no piano e começou a tocar. Isso foi uma cena inesperada. E caiu o elenco inteirinho no riso, sabe? Começaram a rir todos. Eu sei que se generalizou o diretor, inclusive na época o diretor artístico estava no suíte, ele queria fazer todo mundo parar, mas ele inclusive não conseguia fazer o pessoal parar, porque ele também estava rindo. Não sei, tem um episódio, por exemplo, de um famoso produtor dos primeiros tempos da televisão, um produtor que vinha de teatro, chamado Schenka de Garcia. Foi famoso naqueles tempos.
apresentava shows no Copacabana Palace, na Urca. E ele apresentou, dentro da precariedade daqueles tempos, ele cismou de apresentar a descoberta da América. E naquele episódio, quando dizem terra, terra e tudo mais, ele queria dar pela televisão a impressão exata de que a nau de Colombo estava avistando terra. Então o truque que ele queria fazer era exatamente soltar uma pomba assim diante da câmera, né? E a pomba voava, ele pegava como era possível e simbolizava a descoberta da terra. Mas acontece que para manter a pomba no estúdio, eles prenderam as pernas da pomba. E a pomba, evidentemente, chegou na hora de voar, coitadinha, não é? Ela tinha esquecido as pernas amarradas, praticamente. Então, na hora, o Schenker soltou as amarras das pernas da pomba, o barbante. Mas a pomba, coitada, caía com um saco de batatas, né? Então ele fez uma tentativa, ele fez outra. E quando ele viu que a pomba não voava, ele jogou a pomba e disse um palavrão, isso no ar. Porque naquele tempo ainda não tinha tape, não é? Não tinha videotape. Então, no ato, ele voa e soltou um palavrão. Eu lembro que, de repente, um dia nós fizemos uma peça baseada num romance italiano muito bonito, muito bom, chamado Cristo de Concreto, sabe? Que era uma história bonita lá de um operário, um construtor, e a mulher dele com grandes dificuldades e tudo. E finalmente, mas o plot da história era que ela juntava dinheiro toda a vida, mas não conseguia nada. Agora, quando ele caía da construção, que era dessas construções tremendas assim, feitas para cair mesmo, quando ele caía, morria e ela tinha o preço. Então, era um negócio, mas um belo romance mesmo, viu? Então, tinha que cair de lá e o sujeito ele caía na máquina de cimento, aquele britador, e aí ele se transformava o Cristo. Era Cristo de concreto a história. Então nós fizemos, sabe como? Era o Lima Duarte. E então inventamos uma coisa lá que ele subia na construção, isso era fácil, o estudo era muito alto, lá bem alto e tal. E ele de repente chegava a certa altura lá, ele, na hora exata, ele quebrava a viga lá e ele caía. Caía verdadeiramente dentro desse liquidificador de cimento, né? Agora, cuja abertura estava assim, mais ou menos própria para ele, um negócio assim de 1,5 metro, se tanto, caía de cabeça, e embaixo nós tínhamos instalado um tanque sabe, o estúdio da Tupi dava para o quintal lá fora. Então nós furamos o estúdio, assim, o teto, e aquilo dava uma piscina de lona, assim, de talvez 4 metros por 5, 4 metros por 3, uma coisa assim. Com água. Então o Lima vinha, entrava no britador, o britador imediatamente se punha a virar e ele saía lá fora, na água lá fora. Assim. Quer dizer, é um milagre que o Lima Duarte esteja vivo e com todo o talento que ele tem até hoje, não é verdade? Tinha também o teleteatro, também, uma peça inteira, também produzido pelo Leonardo de Castro. O galã cantor era Osni Silva, então foi aproveitada a piscina. Eu estou contando essas coisas porque são muito engraçadas, que hoje, com essas maravilhas que existem, essa tecnologia toda maravilhosa que existe, jamais aconteceria um negócio desse. Então, aquele teleteatro, acho que era Sansão e Dalila, uma coisa assim. Por isso é que eu digo que eu jamais poderia fazer novela, porque quando me dá acesso de riso, eu não sei parar. E como eu cantava e o Osni Silva cantava também, Leonardo inventou de nós dois sermos os heróis da história, Sansão e Dalila. A música era lindíssima. E tinha uma hora que eu chegava perto do Osni, ele sentado lá na tenda, né? E eu chegava, ia pegar uma maçã, ia dar uma mordida na maçã, devia morder, fingir que mordia e jogava a maçã para a piscina, né? Aí a maçã era de papelão. Eu joguei a maçã. Quando eu vi, a maçã fez assim na piscina, pluf, e não afundou, porque era de papelão. Quem é que disse que eu conseguia cantar?
Eu me lembro que eu debruçava assim no Osni Silva, de costa para a câmera, e o Osni não podia rir, porque ele estava de frente. E ele cantava. E eu disse, canta minha parte também, porque eu não vou conseguir. Tinha um rapaz do Birajara, ele era repórter, era um bom ator, mas ele era repórter do telejornal. E ele estava numa fase muito difícil e me pediu para fazer um papel. Então eu escalei. Mas ele bebia, sabe? Então naquela noite da coisa, ele jurou por todos os santos que ele não ia beber, mas já acontece que ele bebeu. Então quando chegou uma cena, na cena que ele entrava, ele estava bêbado de não parar em pé. Então eram 3 gangues que fugiram de uma penitenciária, então o gangue dá um empurrão nele e diz assim, vocês decidem aqui, porque ele era da Legião Americana, então o gangue dá um empurrão nele, joga ele no chão, e aí ele caiu e dormiu ali no chão. Então, o problema é que era quase que um cenário único a peça, né? Então os atores ficaram, tinha que continuar o diálogo, não continuar. E um deles quis salvar a situação e deu uma deixa de 14 páginas na frente. E eu me lembro até hoje disso, porque me gravou de tal modo, ele dizia assim, não gosto de ouvir a palavra sangue antes do jantar. Aí o gangster-chefe dizia assim, liga o rádio. Então ligava o radiolocutor lá de cima da cabine, tinha que ler um comunicado da polícia dizendo que estavam procurando os gangues, que não sabiam onde eles estavam, não sei o quê. Mas o locutor estava tomando café no bar do lado, porque faltavam 14 páginas para entrar aquela cena. Então ficou assim, uma situação incrível. O Castelar passou a mão no texto, correu para o microfone e estava muito atrapalhado, coitado, para ler, começou a ler o negócio assim, mas se embananou todo. Aí o gangue se vira assim, desliga o rádio que o locutor é muito ruim. Teve um outro episódio de um ator que morreu, em que ele estava representando também uma briga de cowboys num salão, e não sei porquê, as calças começaram a cair. A calça dele começou a cair, mas em plena função, no ar. Né? E foi uma coisa muito engraçada. Do Rubens Pet. O Pet é meu compadre querido, trabalhamos tanto tempo junto. Ele apresentava um programa à tarde, posso dar o nome da firma? Era do Cal nos esportes, à tarde. E o Pet, muito sério, de gravata, circunspecto, eu tinha... Aquele dia estava meio alegre, entrei no estúdio B e vi o Pet no ar, um silêncio danado. O Pet apresentando, não, porque o Corinthians, porque o Pelé, porque o Palmeiras, apresentando a rodada de domingo. Eu entrei embaixo da mesa do Rubens Pet e comecei a fazer cosca, para ver se ele ria no ar, porque a graça era fazer o jeito rir no ar, que tomava uma bronca danada, né? Se tu no ar não pode dar risada. E o Pet, muito sério, eu comecei a fazer, eu não ria, eu comecei a puxar a gravata do Pet. Então, na hora que eu olhei no monitor e eu vi o Pet segurar, mas se o Pet segurava e eu puxava com tanta força, o Pet ficava assim no ar. Eu quase desmaiei da risada. E o compadre Rubens Pet tomou uma advertência terrível por minha culpa. Existia assim uma rivalidade assim, inclusive agressiva, assim, de arrancar quase o script da mão da outra para chegar lá e falar. Existia mesmo uma grande rivalidade. Isso era uma das coisas penosas, porque tinha lá publicidade para todo mundo, né? Não havia necessidade, mas havia uma sede de aparecer no ar, sabe? Eu fazia comercial dentro de um teleteatro que a Record tinha aos domingos. E era um grande teatro Record. O anunciante chamava-se A. Moreno e Companhia Limitada. Era um anúncio de toldos, essas coisas. E fazendo comercial e tudo mais, então, em vez de eu dizer A. Moreno, eu disse A. Monteiro e Companhia Limitada. A. Monteiro é outra coisa completamente diferente, era uma loja de tecidos na época que deve existir até hoje. Quer dizer, então foi o máximo, trocar o nome do anunciante, né?
Mas houve um período na minha carreira que o comercial ficou tão forte que eu já nem conseguia mais trabalho como ator para fazer telenovela. Porque eu fiquei marcado como o homem da janela, o homem da prova da janela. Isto, de uma certa forma, foi prejudicial para a minha carreira, em certo aspecto. Num domingo, eu ia passando pelo estúdio, porque atravessava para ir à sala de maquiagem. A Fernanda Conde, que era a coordenadora dos comerciais da TV Paulista naquela época, me chamou e disse: Branca, vem cá, vem cá, vem cá, Marilina ainda não chegou, ela foi para Santos. Você, por favor, faça esse trechinho só aqui ao vivo e depois o resto é em off. Off, todo mundo hoje em dia sabe o que é. Off é apenas quando aparece a voz da pessoa e não a própria imagem. Eu disse: pois não, Fernanda, faço com todo prazer. Dizia assim o texto, isso já faz tempo, hein? Minhas amigas, estou aqui para lembrar-lhes que o saponáceo Radium é um elemento indispensável e positivo na limpeza geral. Eu, em close absoluto. E depois, então, eu narraria todas as qualidades do saponáceo Radium e a câmera focalizaria uma maquete. Bem, então, close absoluto, Branca no ar. Olá eu. Minhas amigas, estou aqui para lembrar-lhes que o saponáceo Radium é um alimento, eu troquei o E pelo A. Quando eu senti isto, Rita, eu acho que a carinha do Frankenstein era mais suave do que a minha, e eu em close absoluto. Eu fui uma das primeiras, sem falsa modéstia, uma das primeiras que fazia improviso na televisão. Então, uma agência de publicidade gostou e me deu o produto dela, que era pasta de sapato. E eu fazia, na hora, dizia aquilo que eu quisesse, com toda a sinceridade, e achando que eu, de fato, usaria aquelas pastas, e usaria, por que não? E então eu disse: ela, no Getty, tem todas as cores do arco-íris. Preto, marrom, azul marinho, todas as cores que não estão no arco-íris, eu disse. Quando eu fazia o MAP Movietone, eu tive duas experiências muito engraçadas. Uma vez eu estava apresentando com toda a empáfia um moedor de carne, e o assistente, ao invés de comprar uma carne boa que passasse, não era moedor, era o moedor manual, aquele que a gente passa assim, né? Ele comprou uma carne cheia de nervos. E eu fui dizer: olha, vejam este moedor de carne, era a oferta do dia do MAP. E não consegui passar carne, eu comecei a chorar. A coisa realmente mais engraçada que aconteceu foi quando surgiu aqui em São Paulo o bermudão. Hoje em dia todo mundo anda de bermudão, não sei o quê, mas ninguém sabe que o lançamento do bermudão foi quase uma tragédia aqui em São Paulo. Eu estava te contando lá fora, né, Marina? Quando eles escolheram 5 moças de perna grossa, né, para apresentar o bermudão, e uma das moças, que naquela época era Neuza Amaral, que trabalhava offset só com a voz, também estava de bermudão, mas fora do cenário, ela só ia aparecer no fim. E quando nós nos vimos com aquelas calças que chegavam até aqui, mostrando esse pedacinho do joelho, quer dizer, era realmente uma novidade para a gente não aguentou e começou a rir. E riu tanto, que o comercial teve que sair do ar. Eu devo dizer que Neuza Amaral, uma mulher assim de bastante responsabilidade, procurou, porque a voz dela parecia segurar as pontas até o fim. O seu Fontoura é uma pessoa que tem, assim, muito orgulho de ter sido o autor do Engove, né? Ele tem um carinho todo especial pelo Engove, dentro de toda a produção dele. Eu, como amigo deles, é assim: ô Gustavinho, cada vez que você falar a palavra Engove no Beto Rockefeller, juro a você que eu te dou tanto por cada vez que você falar a palavra Engove. Então ele me dava lá, sei lá, um cachê de 3.000 cruzeiros por vez que eu falasse Engove. Eu ficava doido, né? 3.000 cruzeiros era um dia naquela época. E toda sexta-feira, fim da tarde, a gente ia para o escritório do Dirceu, tomava um esquinho, batia um papo e tal. Ele ia, contava as coisas, ele gostava muito da novela. E, bom, para você fazer ideia, num capítulo eu falei 11 vezes a palavra Engove. Por telefone, eu dizia para o Vitório que Vitório estava com dor de barriga. Eu falei: se tem dor de barriga, você come feito alucinado, você tem que tomar Engove. Porque Engove não é só porque Engove, rapaz. Você toma Engove, essa nega foi umas 9, eu fazendo a minha conta. Evidentemente, a emissora deu um problema porque havia um patrocínio lá dentro do Alka-Seltzer. Então, os diretores comerciais me chamaram e disseram assim: olha, não é possível, o Alka-Seltzer está achando ruim
você está falando demais da palavra engove, que negócio é esse? Não, pai, engove, eu vou falar o quê? Não, senhor, quando você falar, você fala a palavra Alcacelso. Falei, pronto, agora eu não falo nem Alcacelso nem engove, porque eu também tinha essa força, o personagem era eu, ninguém podia me obrigar também a dizer coisas que... Então você também não pode falar engove. Tá bom, então eu não falo engove, mas eu vou falar Alcacelso. Mas acho que a bronca lá continuou e o capítulo iniciava com o Rodrigo Santiago tomando um Alcacelso, porque era o dia seguinte de uma grande festa. Então a câmera pegava aquele copo borbulhando do Alcacelso, né? Entravam todos os letreiros, né? Do Beto Rockefeller e tal, os personagens. Quando terminava o letreiro, junto com a música, a câmera afastava e o Rodrigo Santiago então tomava aquele Alcacelso. E eu entrava em cena e dizia, ô Carluxo, o que é? Ele falou, nós estamos uma ressaca e coisa. Mas não dava certo nunca, porque, como eu dizia há pouco, o material na época era muito deficiente, né? Era muito difícil de ser feito. E o Lima teve muito trabalho para fazer esse tipo de apresentação, já recomendado há pouco tempo. Então ele fez aquilo umas 20 vezes. Na última vez o Lima falou, olha, vamos fazer o seguinte, vou tentar a última, se não der a gente muda essa apresentação, porque não dá, não aguento mais, já são 4 horas da tarde, não gravei nada e tal. E fez a última e conseguiu realmente acertar o final da música, com os letreiros, o copo borbulhando, o Rodrigo não mexeu quase a mão. Quando a câmera afastou, eu entrei em cena e digo, ô Carluxo, o que é? Ele falou, estou tomando um Alcacelso aqui, que eu estou numa ressaca desgraçada. Eu falei, porque você é bobo, faz como eu tomei engove ontem, estou inteiro. Estávamos de frente à Embaixada do Brasil em Washington, aguardando a chegada do presidente Kennedy, que iria almoçar com o presidente brasileiro. Jango o aguardava na porta principal da embaixada. Eu e Espera combinamos arriscar uma rápida entrevista com Clarão. Pegar uma declaração rápida sobre aquela visita, sobre a importância, a reação de Kennedy, como Kennedy estaria vendo, sentindo aquela visita do presidente João Goulart. O carro de Kennedy vinha em direção à embaixada, quando os dois loucos, repórteres Carlos Espera e Tico Tico, se atiraram. Presidente da República dos Estados Unidos da América do Norte. A guarda, os guardas marcianos, que os guardas do presidente americano são uma espécie assim de marcianos altos, volumosos, né? Corpulentos. Esses imediatamente saltaram do paralama do carro e foram em direção a nós dois para nos trucidarem. O presidente João Goulart, sentindo que íamos ser mortos, evidente, gritou, "It's my reporter, Taiko Taiko!" Do Adoniran. Adoniran Barbosa é um compositor paulista maravilhoso. E há muitos anos, na Record, é claro que não vou citar o nome, ele chegou e disse, olha, doutor, estou com um probleminha aí, todo mundo já recebeu aumento, está todo mundo mais ou menos acomodado, e o meu ninguém mexeu. Eu falei, mas como não mexeu? Não, 2 anos que ninguém mexe no meu salário. Mas como? Como é que isso foi acontecer? Tá, vou fazer uma coisa, eu vou estudar seu caso. Ele falou, tá bom. Então você, hoje que dia é? Segunda, você volta quinta-feira. Tudo bem, ele foi embora, na quinta-feira voltou. Como é que ele, doutor? Ele falou, tudo bem, fique tranquilo que eu estou estudando o seu caso. Foi, passou, na outra segunda-feira ele voltou. Como é que tá, doutor? Ele falou, tá tudo bem. Eu estou estudando o seu caso, mas estou com um problema aí, Rio de Janeiro, aquele negócio, estou viajo para lá. Mas você fique tranquilo que eu estou estudando. Volta quinta-feira. Na quinta ele voltou e a mesma resposta que estava estudando. Aí ele falou, bom, então vamos fazer uma coisa. Olha, você vai estudando. Quando você se formar, você me avisa que eu venho no seu baile de formatura. A televisão foi tomada toda de um incêndio e o resto do prédio não foi por uma questão de sorte. É um salão nobre que nós tínhamos, muito grande, que serviu como câmara de resfriamento. E eu vou adiantar mais uma coisa, o incêndio foi criminoso para pegar assim fogo em tantas partes, num momento assim, poucas horas destruir tudo aquilo lá. E vinha vindo para o prédio da rádio e da administração, onde eu tinha minha contabilidade. E eu quis salvar a minha... Quando eu vi aquele fogo vindo, eu quis salvar minha contabilidade, minha papelada. Fui impedido, tentaram me impedir que entrasse no Corpo de Bombeiros, mas naquele estado em que a gente estava de nervoso, não havia quem nos impedisse. E eu levei o nosso funcionário da contabilidade
que era o responsável pelo cofre, lá para dentro da sala para que ele abrisse o cofre e eu pudesse tirar todas as minhas coisas, minha caixa forte lá, meus papéis, é a minha vida que estava lá. Toda a minha documentação, minha escrita. E era natural que, naquele nervosismo, ele não acertava com o segredo, sabe? E ele virava, mas ele queria ir embora, ele queria pedir as contas naquela hora. Né? E eu tive que chegar e dizer, olha, baixinho, você não vai sair daqui, nem eu, nem você, enquanto você não se acalmar, não respirar bem fundo, né? E tratar de se lembrar do segredo desse cofre, né? Nos comícios políticos do candidato Adhemar de Barros, juntamente com Getúlio, Garcês e outros da época. Nos comícios, nas andanças de Adhemar de Barros por este Brasil afora, eu era incumbido de apresentar os seus comícios, de anunciar os oradores e, ao mesmo tempo, roubar os discursos cumpridos dos bolsos dos prefeitos e dos candidatos. Então era aquele vexame, né? Prefeito que havia preparado, um exemplo, prefeito que havia preparado aquele discurso para saudar os candidatos indicados por Adhemar de Barros, Getúlio, Garcês, Salzanos, César Vergueiro. Qual não era o seu espanto ao constatar, ele iniciava o discurso. Eu vou dar o exemplo. O senhor Adhemar de Barros, ilustre governador do estado de São Paulo, doutor Getúlio, doutor Garcês, ia começar o discurso e começava a procurar o discurso no bolso. Né? E não encontrava, né? Já tinha sido roubado pelo tico-tico. A próxima vez que bancar o neurótico na frente da criança... Oh, diabo! Faz sim. Muda toda a minha... Ora, eu esqueci. Eu vou me lembrar de olhar. De dizer. Nessa época de trabalho, de dureza, já havia atores relapsos. Podia haver o caso de um ou outro assim que não decorava, que, sei lá, eu ia jogar futebol, eu ia tomar cachaça no bar da esquina, ou bater papo, depois, pô, e o texto, e agora? E agora? Está na hora, etc, né? Aquele entusiasmo, ficava discutindo, às vezes discutindo até a própria peça. Porra, tá legal, hein? Legal. Aquele momento lá, mas eu não sabia o texto. Então, a Dália salvava. A Dália, eu acho que já foi tão falada, mas se ficar por depoimento, essa Dália foi feita pelo Fregolente. É o inventor da palavra Dália, em São Paulo, o nome era cola. A Dália é porque o Fregolente não era um camarada que decorava muito bem, e ele escreveu uma cena dele, que ele despedia a filha, expulsava a filha de casa, ele tinha uma mesa, então tinha um jarro de flores com dálias. E aí, então, ali nas dálias, naquele jarro de flores, ele escreveu todas as falas que ele tinha que dizer, para ele poder ler, e então expulsar sua filha de casa. E aí, então, ele escreveu isso e foi se vestir. Quando ele voltou de se vestir, o contra-regra mudou aquele jarro e não tinha aquele jarro. E ele entrou em cena, e eu fico olhando, e o jarro, cadê o jarro? E ele disse, e a filha ali em frente a ele, e ele disse, cadê as dálias? Cadê as dálias aqui? Não, preciso falar com você, mas quero as dálias aqui. Esqueci o texto, não sabia o que falar, eu fui para a câmera e tinha a mão na lente, que era a torre naquela época, então tinha a mão na lente, apagou tudo. Minha mãe assistia a novela de televisão fazendo tricô. Era uma coisa que eu não me conformava, né? Ela ficava tricotando lá assim. É que está tão necrosado, está. Eu sentia isso no Reginaldo da Galileia. Está tão necrosado o sistema que realmente você não precisa ver. Não precisava ver. Ela ficava ouvindo, né? E de repente entrava uma voz diferente lá. Já sabia quem era. Aí entrava uma música, ela blum, 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 ela...
sabia que ia morrer alguém, sei lá, qualquer coisa assim, entende? Eu falei assim, puxa vida, eu vou aproveitar esse velho profeta e vou dar uma balançada na cabeça da minha mãe. Então, ele falou assim, um velho profeta, velho profeta. Eu fui lá na maquiagem e falei assim, providencia uma barba. Velho profeta. Fui na marcenaria e falei assim, me faz um cajado. Um velho profeta. Peguei um gravador aí, deixa eu ver uma voz, estudei uma voz, tal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a barba do profeta, a voz do profeta, o cajado do profeta, eis do profeta. Quando eu entrei lá, eu disse, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Minha mãe, um velho profeta, hein? Que maravilha de profeta, hein? E voltou para o tricôzinho dela. Então eu fazia assim, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa estrada está tão cansada, os meus pés estão doendo tanto, me traga um pouco de leite de cabra. A minha mãe voltou para o tricô e hã? Que isso? Sabe como é? Você introduziu um ruído monstruoso no sistema dela, que rompeu, e provoca, é evidente, uma reação em cadeia, né? E daquilo, aí ela começou assim, mas que diabo? E não pude mais tirar os olhos daquele profeta. Eu cheguei em casa e falei, mãe, que tal? Você está fazendo profeta, né? Falei, você não gostou? É meio louco ele. Então eu falei, não, mãe, é um profeta. Ah, mas dá uns gritos. E aquela risada não é do profeta, meu filho. Sabe como é? Pensei num velho, um velhinho que dormia, falava e dormia, que era o meu avô. O vovô estava esclerosado e dormia. E a gente continuava conversando, aí ele acordava e ele estava 5 papos atrás. Então ficava engraçado, era gozar. Então eu escrevi, fiz o Bartolomeu Guimarães e o Golias ligou para mim quando recebeu o texto. Falei, que negócio é esse? Que velho é esse? Peguei e expliquei tudo isso a ele. Disse, Golias, para você ter uma ideia, é o vovô Ilídio. Ah, tá legal. No dia do programa não havia videotape. Então o intervalo começou, eu corri para botar o smoke, o Golias foi se vestir. E no ensaio, o Golias disse, Alberto, eu ainda não estou bem certo do que eu vou fazer. Então eu vou fazer, vou me ensaiar com minha voz natural. E depois na hora tudo bem, vamos lá. Bom, fui botar meu smoke na hora do programa e tal, último quadro. Quando eu vejo o Golias sair de trás do cenário onde ele mudava de roupa, com aquela maquiagem velhinha, aquela barbiguada chuvinha, né? E ele falando a voz dele, ele sentou-se, e eu comecei, senhores telespectadores, meu cordial, boa noite, aquele papo todo. Ao meu lado, o professor Bartolomeu Guimarães. Quando eu olhei e vi Golias dormindo, já começou a ficar meio russo para mim, já comecei a querer rir. Aí eu vi que ele estava dormindo, eu falei, professor, quando ele falou, Bartolomeu Guimarães, acabou o programa. Porque eu sempre dei muita risada, né? Eu comecei a rir, eu não conseguia falar, os câmeras não conseguiam segurar aquele negócio, que eram umas câmeras imensas naquela época. O público, que o programa era ao vivo, ria sem parar. Golias começou a rir e não foi o quadro pro ar. O programa ficou sem final, entrou o slide de encerramento, de tanto que a gente ria. Estava com o Rui Porto transmitindo em Montevidéu uma partida entre o Santos e o Peñarol. E existe aquilo que o torcedor, às vezes, agora já entende bem, mas antigamente não entendia bem, o telespectador, o ouvinte, o tal do retorno. E quando não tem um retorno, é como se você estivesse fechado numa sala falando sozinho e não tem ninguém ouvindo. Então é horrível você falar sozinho, me parece que não é nada agradável. Então ia começar o jogo e o tal do retorno do Brasil não vinha. Nós estávamos sabendo, por informações de outros, que a imagem estava chegando. Mas o som não se sabia. Bom, o jogo vai começar, vamos transmitir. Transmitimos o jogo todo, 90 minutos, eu transmitindo e o Rui Porto do meu lado. Isso acontecia muito, agora bem menos.
E transmitimos a partida toda, foi um jogo sensacional, vibrei, transmitimos. Às 3 da manhã, já dormindo no hotel, cansado depois da transmissão, bate na porta um funcionário pouco avisado lá do hotel e entrega um telegrama. Então a gente abre o telegrama às 3 da manhã, cansado, Rui Porto e eu, e lê assim, naquela linguagem telegráfica. Imagem ótima, som enxergou. Quer dizer, o som não chegou, perdemos o nosso trabalho todo. Depois ficou esclarecido que a nossa transmissão foi para o Peru e chegou aqui no Brasil uma transmissão do peruano. Trocaram os sons. E o Rui Porto disse, deve ser muito gozado lá no Peru, aquelas lhamas lá com fonezinho ouvido, nós dois. O Edson tinha um linguajar próprio. O Edson, por exemplo, não gostava de apelidos. E trabalhava com o Edson Leite, um repórter famoso na época, o Ethel Rodrigues, depois foi árbitro de futebol. E era sempre a dupla. Um dia o Edson diz, Ethel, diga Edson, vamos acabar com o apelido no futebol brasileiro, Ethel. Pois não, como é o nome do moço a quem chamam de Melão? É o Wilson Sório. Como? Wilson Sório. Não entendi. E o Ethel Rodrigues repetiu pela terceira vez. Muito obrigado. Contra-ataca o Jabaquara, bola com o Melão. Então, preferiu o Melão do que o Wilson Sório. Contador de história, o Dionísio de Azevedo, ele tinha que morrer e tinha um jacaré, puseram um jacaré perto dele e de noite tiraram a mordaça do jacaré. E o Dionísio ia morrer, de repente ele viu o jacaré estava com a bocarra aberta e foi a primeira vez que eu vi alguém morrer de pé, encostado na parede com medo e de olho arregalado, porque o Dionísio estava com medo que o jacaré fosse em cima dele. O Dionísio, no final do programa, ele tinha um infarto. Ele estava deitado na cama, tinha um infarto e morria. E embaixo da cama havia um jacaré, que tinha alguma coisa a ver com a história que eu não consigo me lembrar por quê. E ele terminava morto na cama com a cabeça, né, para fora da cama, e a câmera descia em pan dele até o jacaré. Estava com a cabeça para fora da cama também. No ensaio trouxeram o jacaré, a pessoa que trouxe, um jacaré de 1,5 metro, trouxe amarrada numa corda. E ele já ficou um pouquinho assustado com aquele jacaré, disse, mas ele não é bravo? O cara disse, não é bravo não, quer ver? Pegou um script, sacudiu na frente do jacaré, o jacaré comeu o script. Bom, para encurtar a história, o Dionísio morreu em pé, na cama, encostado na parede e com o olho aberto. Com medo do jacaré subir e pegar ele. Quando então nós fizemos um teleteatro, que aconteceu um incidente, nós fizemos Por Quem os Sinos Dobram, do Hemingway, e no final do espetáculo, então, o personagem principal, que era o Francisco Negrão, se sacrifica e fica lutando lá contra os outros e salva a vida da Maria, dos outros que vão embora e ele consegue salvar e ele morre. Agora, quando ele morre, o espetáculo sempre feito ao vivo, não tinha filme, não tinha videotape, não tinha nada, os comerciais também eram feitos ao vivo com garota propaganda, e ele morre e termina o espetáculo, ele se sacrificou para salvar todos os outros companheiros. Acontece que o diretor de TV cismou de fazer os letreiros de encerramento em sobreposição, e pegou e colocou os letreiros em sobreposição. E o Regis Cardoso, que dirige as novelas da Globo, que era o diretor de estúdio, falou, ok, terminou, e o morto se levantou embaixo dos letreiros e saiu limpando a roupa e tal. Nós ensinávamos uma peça chamada Por Quem os Sinos Dobram, em que no final o ator principal, no filme, no cinema, foi o Gary Cooper. No Canal 5 nós fizemos com o Francisco Negrão. Então, como havia sido um espetáculo muito difícil, e o final até então havia transcorrido normalmente, o Francisco Negrão cai no chão e a montanha explode e começa a cair as coisas em cima dele e ia morrer. Como o estúdio era muito pequeno e muito baixo, na cena anterior haviam 2 cavalos participados da cena e saíram do cenário, mas eles não podiam sair muito porque o estúdio era pequeno e ficaram parados em cima de mim. Eu, um falso gaúcho, tenho muito medo de cavalos. Então, para vocês terem a ideia, eu tinha a incumbência de quando ouvisse a explosão, o disco, o som, eu tinha que puxar uma corda e fazer cair serragem para dar ideia de terra.
E eu estava com o script na mão, com o papel na mão e segurando a corda. De repente, aqueles 2 cavalos encostam em mim, de marcha ré, eles vieram de costas em cima de mim, me impressionaram contra uma parede. Então eu com o script na mão, o que eu fiz? Eu peguei o script, mordi e com essa mão fiquei empurrando os cavalos. Fiz a explosão. Quando a câmera começou a afastar, que era o final da peça, a câmera foi afastando, afastando, mas o estúdio era pequeno. Para ela afastar, ela ia entrar num outro cenário. Então eu tive que sair correndo e começar a afastar os móveis e ajudar no cabo da câmera. E a câmera vinha afastando, vinha afastando. E eu não sabia bem o que dizer para o Francisco Negrão, que estava morto. Mas ele só levantaria quando eu dissesse. E nós temos uma espécie de código, né? Ok, acabou, valeu, para o ator saber que ele está livre, porque ele estava morto e não podia saber. Acontece que eu estava tão entusiasmado, e a câmera afastando, e aquele negócio difícil, empurra móvel daqui. E eu comecei, boa, Negrão, boa, Negrão, boa, Negrão. E ele levantou e começou a se limpar. Como é que é? Estava bom? Estava no ar. Então o morto ressuscitou. O lance do revólver do Dionísio, o famoso que todo mundo comenta, né? Que ele deu tiro, que ele estava fazendo um cangaceiro. Isso de fato aconteceu. Ele estava fazendo um cangaceiro e ele ia matar um adversário lá da outra facção, sei lá, um cabra lá. E o clique, 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 o revólver não queria dar tiro, né? Então ele fala assim, ó cabra da peste, você não merece uma bala, você morre com o dedo. E apertou o dedo no peito, daí o sujeito desmaiou e morreu. Não precisou gastar uma bala. Eu fazia o Falcão Negro no Canal 4, no Canal 4 e o Aires fazia o Capitão 7 na TV Record. Então eu estava fazendo um filme, aliás, o primeiro filme de cinema de longa-metragem que eu fiz, estou uma madrugada esperando o meu momento de entrar, de gravar meu take, e umas 3 horas da manhã, mas cansado, assim, de repente, eu senti um tapa nas costas, um tapa dado com... Não com a violência maldosa, mas com uma pessoa que quer mostrar que é vigorosa, sabe? Aquele cara que fala como vai e quebra os ossos da tua mão. Pô, mas eu me revoltei, virei assim para... Olhei, por sinal era uma pessoa que eu não conhecia, e ele virou para mim e disse assim, finalmente nós nos encontramos. Eu falei, quem será este cara? Assim, eu sou o Capitão 7. Eu achei que ele estava acreditando realmente que naquele momento... Estava se encontrando o Capitão 7 e o Falcão Negro. Teve uma vez que quando eu entrei para fazer, que eu fiz o Falcão Negro contra César Borgia. O César Borgia era o Paulo Goulart e a Lucrécia era a Rosa Maria Murtinho. E eu fazia o segundo marido da Lucrécia, que eu entrei porque sabia que esse morria envenenado pela Lucrécia. Eu digo, então eu vou fazer, porque senão eu vou falto mesmo. Porque então a única opção que você tinha com esse contrato leonino era você faltar e mandar atestado médico. Então o cara te escalava, você não vai. E como não era gravado, era ao vivo, não entrou, tem que te escalar outro. Eu cheguei até naquela época a bater com o meu carro para não ir. Um dia eu peguei meu carro, botei assim na coisa e faltei um programa, tipo, olha a sua. Bom, então, eu me lembro que eu entrei, aí tinha uma hora que eu ia pela mata com o Falcão Negro. A mata era uma tapadeirinha com uns pau, uns galhos velhos, que a gente ficava dando volta assim, andando pela mata, quando estava lá escrito, eu digo, meu Deus do céu, quando de repente apareciam uns bandidos me cercando, querendo levar o príncipe. Mas aí eu e Falcão Negro, Gilberto Martins, puxávamos aquela espada e o Gilberto dizia, a eles. E aí havia uma briga que eles marcaram, a briga, em cima, 2, tal, sai embaixo, sai pela esquerda, tal, em cima outra vez. Mas eu digo, esses caras não vão. E era uma turma da Pera, Alfredo Murphy, sabe, um pessoal pesado, Carlos Copa, era um... Pessoal, tudo macho, muito macho, e eu digo, não sou esses homens todos, né? Aí, rapaz, de repente, na hora, ao vivo, lá venho eu puxei a espada, Gilberto puxou, os bandidos me cercaram, e eu disse, e eu acabava ferido nesta porcaria desta briga, eu tinha que acabar no chão, fui ferido e tal.
Quando começou o pau, eu me mandei ficar ao lado da câmera, portanto, um lugar que jamais me pegaria e ninguém podia me pegar. E fiquei batendo com a espada no boom. Plinkit, plinkit, dizendo, fulano, cuidado, só fazendo áudio, mas ninguém me achava em cena. Os câmeras me catavam feito um doido. Gilberto Martinho, que também era bem macho, gostava de brigar e mostrar, porque eles acreditavam que era o Falcão Negro. O Gilberto acreditava que era o Falcão Negro. Gilberto aqui no Rio e o Zé Paris em São Paulo. Ele acreditava que ele era o Falcão Negro. Ele era o Falcão Negro. Ele era o Falcão Negro. E aí, pleque, eu fora. E o Gilberto tomou tanto pau, mas aí os bandidos no final fugiram. Aí, quando acabou a briga, eu peguei, entrei devagarzinho pelo meu canto, fui cair na minha máquina, dizendo, ui, fui ferido. Foi que me salvei. Mas voltando à história inicial, foi que na briga, essa briga final, o Gilberto Martinho errou a marca. Nick errou a marca, que era a última vez que ele ia e matava o Jesse e acabava a história, porque está vencido esse bandido. Ele errou a marca, tinha uma briga que ele ligava assim, e tinha que sair para aqui, porque o Jesse Valadão agarrava um banco desses de cozinha e dava-lhe por aqui. Portanto, o banco tinha que passar por um lado e ele saía pelo outro. Mas nesta hora, ao vivo, o Jesse foi com o banco e o Gilberto veio contra o banco. E foi aquela paulada no que o Gilberto rodou, caiu no chão com a máscara, aquela primeira vez do Falcão Negro, sabe que a máscara ficou estroncha, assim, saiu. E acabou o capítulo, porque o Gilberto ficou lá no chão. Acabou o capítulo. Então, não teve outra coisa, a não ser encerrar o capítulo, tem que escrever um outro capítulo, porque o Falcão Negro ficou preso e morto ali. Houve vários telefonemas para a TV Tupi e disse, puxa vida, como sairá o Falcão Negro? Porque ele estava muito ruim, foi o pior capítulo que o coitado do Falcão Negro acabou. A todos da América do Sul, a terra do céu, sempre é mais azul. Saudamos a todos, amigos de coração, e lá deixamos ninguém, lembramos ao cantar esta canção.